Uma das principais perguntas que já está há 20 anos mais ou menos aí nessa área de biologia de mudanças climáticas é saber como que as florestas tropicais se comportam com o aumento de gás carbônico atmosférico. E na Amazônia isso se torna ainda mais importante porque a Amazônia vem atuando como um sumidouro de carbono, tirando o carbono da atmosfera. Só que a gente não sabe o quanto tempo isso vai durar. E esse tipo de experimento, o Amazon Face vai conseguir nos dizer se o efeito chamado efeito de fertilização por CO2, se ele de fato existe, se o CO2 tem esse efeito, quão forte ele é, quanto tempo vai durar, né? E no final vai nos dizer o quanto a floresta vai estar resiliente a mudanças climáticas, aumento de temperatura, redução de chuvas. Quanto ela vai continuar provendo para a humanidade esse serviço de enorme valor, que é retirar parte do gás carbônico da atmosfera, gás carbônico esse que a gente vem jogando com a queima de combustíveis fósseis, com o desmatamento, né? Não existe outra maneira. Os modelos computacionais de vegetação, modelos de ecossistema, chegaram num patamar de desenvolvimento que a gente não consegue ter projeções mais confiáveis sobre esse efeito se não tivermos dados experimentais que vão sair do Amazon Face. Vai ser uma de 32 torres que vão ser instaladas lá no sítio experimental em Manaus. Nós estamos verificando o design da torre, está apropriado mesmo, mas também principalmente o processo de montagem aqui. O quanto que a gente vai ter que adaptar desse processo de montagem da torre, pensando lá no nosso ambiente florestal, né, mas cheio de dificuldades lá em comparação com essa situação aqui. Essas torres têm 35 metros de altura, todinha de alumínio, né? E as laterais delas vão segurar tubos em todo o comprimento vertical. Esses tubos são furados. Nós vamos ter 16 torres dessas. Essas torres vão estar dispostas numa configuração circular. Então, cada uma segurando de cada lado esses canos, todos furadinhos, com esses furos virados para dentro, soltando um ar enriquecido em gás carbônico, né? Aproximadamente 50% a mais de gás carbônico do que o que a gente tem na atmosfera hoje. O dióxido de carbono é o principal vilão da mudança climática, né, do aumento de temperatura. E aí muita gente pode se perguntar, mas você vai jogar mais na atmosfera, né? O importante é a gente dizer que nós estamos fazendo isso por um bom motivo, né? Por um teste experimental. A gente quer imitar uma atmosfera futura e entender o que vai acontecer com a floresta, porque o CO2 ele influencia a vida de todas as plantas. E mais CO2 vai influenciar o comportamento da floresta, e a gente precisa entender isso. Ela vai ser uma fase, digamos assim, piloto, para a gente poder testar a tecnologia, entender principalmente o consumo, o nível de consumo de gás carbônico que a gente vai precisar. Isso é um gargalo do projeto, né? Estimar corretamente a quantidade de gás carbônico que a gente vai precisar. São 6 anéis de 16 torres cada um. 3 emitem CO2, 3 replicam as mesmas condições desse que emite CO2, mas sem o CO2. Que é, se existir, por exemplo, algum impacto da instalação, esse impacto está replicado nos controles, nos experimentos sem CO2. Então o experimento de fato só começa quando a gente tiver os 6 anéis construídos. Está acertando todos os detalhes da engenharia e a parte de montagem, para que quando a gente chegue no principal alvo lá, que é o sítio de pesquisa em Manaus, a gente já tenha, né, todos esses detalhes revisados. Nós partimos de um projeto que foi feito por um professor da Unicamp, foi desenvolvido por ele, um projeto de engenharia.
mas nós participamos do detalhamento desse projeto. Então, toda a questão de montagem, sugestões para o transporte, enfim, para transformar essa operação em uma operação mais simplificada, né, teve a nossa participação. E enfim, nos tornamos parte da equipe de tudo isso, né? A logística da ASA vai fazer toda a embalagem dessas torres em uma carreta e a ideia seria mandar uma média de 8 torres por carreta para Manaus. E chegando em Manaus já começar a fazer o processo de montagem. A gente tem parcerias com todos os projetos FACE de grande escala no mundo, né? A gente tem 2 hoje em operação, principalmente um na Inglaterra, no Reino Unido, e outro na Austrália. Então a gente tem a colaboração com esse pessoal, temos um pessoal que trabalha conosco há muito tempo, que foram os idealizadores dos experimentos FACE nos Estados Unidos. Então a gente tenta fazer, né, com o nosso conhecimento local e a experiência de outros projetos, ter a possibilidade de realmente ter o experimento FACE realmente em execução na floresta amazônica. Houve os primeiros experimentos que comprovaram nossos conceitos, que mostraram que se conseguimos realizar uma vez, conseguimos sempre. E agora vamos realizar isso em uma floresta madura, porque isso já foi possível. Eles também nos permitiram testar o uso de torres e de guindastes para acessar a copa das árvores. Vamos fazer isso sem cabos de sustentação. Será a primeira vez que vamos usar o Freestanding Towers e guindastes para atingir tanto as torres quanto as árvores. Todos esses foram elementos que nos tornaram confiantes de que, tendo recursos, pessoas, autonomia e tempo suficientes, podemos construir isso em uma floresta tropical. Actually, I think the biggest challenge now that we were able to site the tower bases. Na verdade, acredito que o maior desafio, agora que conseguimos visualizar as bases das torres, será colocar a plenum em torno das estruturas. Isso já é muito difícil em uma floresta convencional, mas essa floresta é muito densa e os canos precisam estar relativamente conectados. São canos largos, com meio metro de diâmetro e estarão cerca de 15 metros de distância um do outro em linha reta, onde vai uma conexão, e há 16 desses canos que formam o círculo. Tudo isso precisa ser instalado em uma área onde existe uma floresta, sem que árvores importantes sejam derrubadas. Isso será um quebra-cabeça, consumirá bastante tempo. Será desafiador encontrar um jeito de fazer tudo isso. É a física de fazer com que as coisas sejam colocadas onde precisam ser postas. A tecnologia está bem consolidada. O difícil será encaixar essa tecnologia no ecossistema. Guindastes, torres, tanques de CO2, tudo isso vem daqui de São Paulo, né? Então tudo isso vai ser por cabotagem, ou por estrada, ou estrada modal, né? Com estrada e balsa, e aí estrada de novo, estrada de terra, para poder chegar lá. Então é uma logística bem complicada. A gente já está há muitos anos estudando isso, né? Acho que é bom dizer, a gente sabe o que está fazendo, o programa já existe há 10 anos, sabe? A gente está planejando e se preparando para isso já há muito tempo. E agora a gente tem essa oportunidade. Nesse primeiro período de financiamento, que está contando com financiamento sobretudo do Reino Unido, do governo britânico, nós estamos aí com financiamento de aproximadamente 16 milhões de reais, que vai custear a construção desses 2 primeiros anéis, né, dessa fase piloto. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou a liberação de mais 32 milhões de reais, que vai permitir a construção dos outros 4 anéis, o que é ótimo para o experimento, porque a gente está garantido então a construção de toda a infraestrutura, restando agora somente garantir
todo o recurso necessário para o CO2. Uma grande alegria, né, para o governo britânico para estar participando desse momento aqui, que foi tão aguardado, foi tão planejado, um sonho mesmo que está se tornando realidade aos poucos, porque vai um pouco além de um projeto de engenharia, né? Um pouco não, diria muito além. Não só queremos agora entregar essa primeira etapa, mas também continuar, então, com aportes anuais para a continuidade do projeto. A gente desenvolve um modelo no nosso laboratório, o LabTerra, lá da Unicamp, onde esse modelo chama Modelo Dinâmico de Vegetação Global, e a gente consegue simular uma vegetação para poder inferir como o clima vai influenciar essa vegetação. Então, o que a gente vai ver agora com o experimento, que é esse aumento do CO2 lá na floresta, a gente simulava isso no modelo. Então, é uma parte computacional que agora a gente vai poder testar e comparar com os nossos resultados computacionais ao vivo, assim, com o experimento acontecendo na floresta. 1 ano de emissão do experimento é equivalente a um único voo, né, que vai sair de São Paulo, Londres e São Paulo. Sabe? Então é uma emissão significativa, não é nada extraordinário, né? Acho que essa comparação dá essa visão. Mas ainda assim, somos cientistas do clima, estamos preocupados, né, com a questão climática e a gente pretende compensar todas as emissões do projeto. Tá? A gente não quer contribuir para o aquecimento global, pelo contrário, a gente quer entender o impacto dele. Biodiversidade é uma parte muito interessante dessa história, porque é a primeira vez que um experimento como esse vai ser feito numa floresta de alta diversidade. O CO2 na atmosfera, ele influencia a vida das plantas. As plantas são a única coisa que existe no mundo que pega esse CO2 da atmosfera e transforma no seu tecido, né? Em planta, em folha, madeira. E aí isso passa pela cadeia alimentar para os bichos, para os fungos, né? Então você tem toda uma cadeia que vem das plantas. Então a gente espera que o CO2 influencie as plantas, que por sua vez vão ser influenciadas de formas diferentes em cada espécie diferente. E isso é muito complexo e é uma coisa que a gente precisa entender, né? Que é completamente nova. E daí a gente tem que tentar entender a interação dessas plantas com o resto da cadeia alimentar, com a cadeia de decomposição, cadeia de detritos, fungos, invertebrados do solo, micro-organismos. A gente não sabe o que essa mudança climática vai fazer e a gente precisa entender. A previsão de conclusão desses 2 anéis, estando ali para fevereiro e março do ano que vem, a gente inicia os primeiros testes dessa estrutura, estimar a quantidade de gás carbônico que a gente precisa mesmo e já iniciar a construção dos outros 4 anéis também. Então a expectativa de iniciar o experimento completo mesmo deve ser início de 2024.